muitos problemas também, falando em problema, é o Tite no Cruzeiro, hein? Ontem amargou mais uma derrota de virada para o Coritiba. O Cruzeiro até saiu na frente com um golaço do Matheus Pereira, estava jogando bem, inclusive, muitas chances, perdeu muitas oportunidades, mas acabou levando a virada e aí saiu muito frustrado, obviamente, de campo e uma pressão muito grande na Toca da Raposa. Depois do jogo já teve uma reunião com o Pedrinho, com toda a diretoria, uma pressão e uma cobrança. Os próprios jogadores falaram de que o tom da cobrança foi bastante forte. PVC, a gente está falando da situação insustentável do Alisson no São Paulo. Qual é o nível de sustentação da situação do Tite no Cruzeiro? Vai depender muito do Pedrinho e a gente olha para o Pedrinho como um dirigente coração quente, né? Ou seja, cabeça quente e coração quente. Mas não é bem verdade. Ele tem o lado torcedor, né? Mas ele é muito leal também, né, PVC, nas convicções dele. Assim, ele não larga a situação quando ele não entende que não tem mais jeito. Assim. Quando ele vê que tem uma esperança, ele puxa. Mas talvez o sentimento do cruzeirense que foi pro estádio é o dele também. E aí, aí acabou. É que eu acho que tem uma coisa... Sabe o que me surpreende? É que você olha pro rosto do Tite e você tá vendo como se fosse... Sabe assim, o Thiago Carpini foi um técnico de um trabalho brilhante no Juventude e chegou no São Paulo. O Thiago Carpini é o único técnico da história do São Paulo que ganhou do Corinthians em Itaquera. E aí os resultados ruins começam a chegar e você olha no rosto do Carpini e você vê um técnico jovem pressionado. O Tite, a expressão do Tite hoje é de uma angústia de quem precisa provar alguma coisa para alguém. Só que o Tite tem uma carreira que não precisa provar nada para ninguém. Ele pode fazer um trabalho ruim, isso não vai apagar os trabalhos bons que ele fez. Até porque antes dos trabalhos bons que ele fez um trabalho primoroso no Caxias, um trabalho extraordinário no Grêmio, um trabalho bom no São Caetano, um trabalho médio no Corinthians, um trabalho ruim no Atlético, um trabalho mediano no Palmeiras, um trabalho excelente no Internacional, um trabalho estupendo no Corinthians, bom trabalho na Seleção Brasileira, 2 quartas de final de Copa do Mundo. Aí você olha para o técnico, parece que ele é um novato assustado porque tem uma pressão gigante, porque o nome dele não está correspondendo à expectativa que o nome impõe. E ele veio de uma questão pessoal de saúde mental que foi relevante. E ele veio de um trabalho que a gente olha para ele no Flamengo e trata como se fosse um fracasso. Mas ele foi campeão no Flamengo. Estadual, mas foi campeão no Flamengo. Então, é muito curioso como a gente está olhando para esse trabalho do Tite e o Tite parece estar se sentindo numa posição de, cara, o que é que está acontecendo? Ele está inseguro. A expressão do rosto do Tite é de uma insegurança que não deveria existir pela carreira que ele possui. Que não condiz com o tamanho dele. Com o tamanho dele. É um bom debate, porque ao mesmo tempo, claro, né, a história que ele construiu está feita e é uma carreira brilhante. Tantos títulos conquistados, foi campeão do mundo, técnico de seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Mas todo profissional, não só um técnico de futebol, ele não tem que se provar sempre. Não adianta você viver do que você conquistou. Todos os dias você não está aqui trabalhando continua construindo a sua história? Sim, e se eu der uma barriga, que é com a gíria de quando a gente dá uma informação que não se confirma depois, eu vou ter um dia tenso e no dia seguinte vou voltar para trabalhar. Sim. E faz parte, né? Os tropeços fazem parte. Claro. A nossa biografia, como a biografia de qualquer pessoa, ela é feita dos seus sucessos e dos seus fracassos. O Filipão não vai ser só o técnico do Penta, nem só o técnico do 7-1. O Filipão é o homem do Penta e do 7-1. Sim, os dois. É claro. Não dá pra gente ser maniqueísta, né? De 8 a 80. Exato. Então, assim, a história que você constrói dos seus sucessos e dos seus fracassos. E ao mesmo tempo, você tem períodos da sua trajetória em que você está mais seguro ou menos seguro.
qualquer pessoa é assim. Eu só acho triste você olhar para uma pessoa que tem uma trajetória muito grande e você percebe que tem um ambiente gerando uma insegurança gigantesca. Quer dizer, no fundo é assim, nunca vai ser, se me mandarem embora aqui, eu vou resolver minha vida porque eu tenho dinheiro sobrando. Não é assim. Para as pessoas boas, não é assim. Quero ouvir o Gabriel sobre esse debate, porque é bom, mas antes, números do Tite na tela, no Cruzeiro. Tite desde que chegou ao Cruzeiro. São 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas, 11 gols marcados, 12 gols sofridos. Um aproveitamento muito baixo, de só 37%. Então, esse é o aproveitamento do Tite. E 5 derrotas em 8 jogos. É bastante coisa, né? A gente está falando sobre esse abatimento do Tite. Ontem ele assumiu a responsabilidade. Bora ouvir o treinador. Na segunda parte da pergunta, tu tem um Fagner, um jogador, uma equipe que está com um bloco baixo, tu precisa de um passador. E o Fagner é um passador. Ele é um construtor, diferentemente do Moraes, que é um jogador de área, de box to box. Então, a característica ela foi importante para que eu tivesse um jogador. Essa foi a ideia. Mas, seguramente, o técnico, com algumas escolhas, ele contribui, sim. Ou ela é de treinamento, ou ela é de alguma situação estratégica, ou ela é... Claro que ele traz uma responsabilidade muito grande. Eu não me isento, ela faz parte. Quando um grupo ele não tem os seus resultados, o técnico tem. E o técnico, talvez não, ele é o primeiro na visibilidade a ter a sua cobrança. Faz parte da atividade também. Eu não sei quantificar isso, e de culpa também não é. Eu acredito em responsabilidades no futebol, né? Na medida que tu tem grupo. A responsabilidade é grande, como do técnico ela é a maior de todos, né? Do que os atletas individualmente, ela é cultural e ela é verdadeira. Então a culpa maior ela é do técnico, sim. Percentual eu não sei quantificar o quanto o futebol ele te proporciona isso, mas ela é do técnico. Gabriel, você percebe esse abatimento, esse desânimo do Tite mesmo, e esse desânimo condiz com a situação, com esse início de temporada, no momento em que ele volta ao futebol depois de um tempo afastado? Ele na beira do campo, principalmente, você vê que ele tá com aquela face assim, tá difícil, sabe? Que é o que ele falou do Carpini. Quando você olhava para a cara do Carpini do banco de reserva do São Paulo, que ele deu esse exemplo, era essa face de, já não consigo mais, estou esgotado, esgotamento, né? Porque são poucos jogos ainda, mas as 5 derrotas, 3 em casa, né? Democrata, ontem contra o Coritiba, acho que teve mais uma também, que eu não vou me lembrar agora, foi pelo Campeonato Mineiro Pouso Alegre. também. Pouso Alegre, as 3 em casa, 2 Campeonato Brasileiro já também, o jogo contra o Galo também, que você perde. Então, assim, acho que é a forma que você perde também, e tem o esgotamento dele, mas tem o esgotamento já da torcida do Cruzeiro. E isso, quando pega birra, quando pega bronca e sem perspectiva de melhora, acho que é um caminho sem volta, Luiz. Ontem, muitos protestos, muitas vaias, e a torcida se manifestou. Porque a gente fala muito, né? Mas a torcida é rede social. Ontem foram as arquibancadas, Sim. falando adeus Tite. Então, é evidente, né, que isso tem um peso quando as arquibancadas se manifestam, né? Eu nunca vi reverter depois que o estádio manda para aquele lugar. Eu nunca vi reverter em, acho que, lugar nenhum. Assim, isso é algo raro, curioso, né? O estádio, quando ofende alguém, PVC tem mais tempo, obviamente, ele pode ter visto já. Tempo de experiência jornalística. Não chamando de velho, já chamando de velho. Tempo de cancha, né? Tempo de estrada. Eu sempre lembro que eu sou mais velho, não tem jeito. Não tem jeito, que bom. Que bom, né, PVC? Porque a outra opção é pior. A outra opção é pior. Eu lembro sempre que não teve o adeus Tite do Tele, mas assim... O Tele, eu sempre lembro dos exemplos do Tele. Que o Tele perdeu 5 partidas seguidas, ele já era vice-campeão brasileiro e ele já era campeão brasileiro. E tem a semelhança, porque o Tite, escrevi essa semana, o Tite e o Tele são os únicos técnicos da história da seleção brasileira que jogaram a Copa do Mundo seguinte tendo perdido a anterior. Né? E, curiosamente, os dois chegaram às quartas de final nas 2 Copas que disputaram. O Tele Itália 82, França 86, o Tite Bélgica 2018, Croácia 2022. E quando o Tele chegou no São Paulo, ele tinha saído da seleção, dirigido o Atlético, foi a melhor campanha do Brasileiro de 87, Copa União, perdeu a semifinal para o Flamengo, foi para o Flamengo,
perdeu a final do Botafogo, do gol do Maurício, trabalhou no Fluminense, passou pelo Palmeiras, não ganhou em lugar nenhum, e quando chegou no São Paulo, a pecha era, o Tele é pé frio. Não era incompetente, era pé frio. E aí o Tele foi campeão brasileiro em 91, campeão paulista em 91, e no início de 92, o São Paulo perdeu 5 partidas seguidas sem fazer gol. 0-1 Guarani, 0-1 Flamengo, 0-3 Criciúma, 0-4 Palmeiras, 0-4 Palmeiras, 8 de março de 92. 0-1 Internacional. 5 partidas seguidas, 5 derrotas seguidas sem fazer gol. Fora Tele. Fora Tele. Acabou pro Tele. 3 meses depois era campeão da Libertadores. Só que, de fato, não tinha o Ei Tele, vai E a plantar rede chuchu. social também potencializa muito, né? Sim. E ele já mostrou que ele ficou fragilizado com certos comentários, né? Então acho que para ele também não vai fazer sentido em breve, Luizão. E o começo dele, de fato, é ruim e é o pior início da carreira dele, né, PVC? Junto com o Atlético. Junto com o Atlético, o PVC estava pegando os números. É. Só que no Atlético ele teve 2 vitórias e 3 empates, que dava 9 pontos. E no Cruzeiro ele tem 3 vitórias, nenhum empate, 5 derrotas, que dá 9 pontos. Agora ele mesmo já conseguiu dar a volta por cima, né? O caso do Tolima, né? Super marcante no Corinthians. Não me lembro se a arquibancada se manifestou, como é que foi o dia seguinte? Foi um jogo contra o Palmeiras, né? Depois. Foi o domingo seguinte, foi contra o Foi Palmeiras. contra o Palmeiras, uma pressão danada, a diretoria segurou e depois deu a volta por cima e o time conquistou tudo, né? Então tem isso também, o E futebol saíram tem os caras dessas do coisas. time naquela ocasião também. né? É, Ronaldo Roberto verdade. Carlos. É, o Ronaldo Roberto Carlos. Verdade.